Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas e todos e todes. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma aula, mas também com tristeza que é a nossa última aula desse curso, que foi um curso muito bacana, que podemos conhecer pessoas incríveis e está tudo aqui já no site. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve no site. Já vamos começar curtindo, porque essa live de hoje merece muitas curtidas, uma pessoa muito especial que vai estar aqui com a gente. E aí eu passo para a Edivânia, para ela poder apresentar a nossa convidada de hoje. Então, gente, já deixa o like de vocês aqui, curtam o canal, que nós tivemos esse processo de curso de formação o ano passado, esse ano, e com a ajuda de vocês, todo mundo impulsionando essas lives e outras, nós conseguimos transmitir e levar conhecimentos de qualidade para diversos locais que, por vezes, pessoalmente, a gente não iria conseguir. Obrigada, Edivânia, e agora com você. Obrigada, Ariana. Bom, pessoal, boa tarde a todos, todas e todes. Eu também quero agradecer, né, a participação de vocês no acompanhamento aí do curso. Infelizmente é o nosso último encontro, mas felizmente é um encontro que é muito esperado, é muito especial, foi planejado, né, com muito carinho, e a gente agradece muito, inclusive, o aceite, a disponibilidade, né, e a generosidade da professora doutora Ana Paula Procópio Silva em estar aqui hoje conosco, né, que vem fazer, então, essa aula tão importante para nós, que vai discutir, então, o serviço social, a formação profissional, né, na perspectiva de educação popular e antirracismo. A gente está na ementa do curso, né, incorporando a luta antirracista. Isso é muito importante de ser dito, né, discutir a educação popular a partir, então, da perspectiva antirracista. Tá? Então, eu vou apresentar a professora a doutora Ana Paula e já passar para ela, né, para que ela possa fazer, então, essa aula. Né? A Ana Paula, ela tem graduação em psicologia, tá? Ela também tem graduação em serviço social, né? Então, ela tem 2 graduações. Além disso, ela tem mestrado e doutorado, né? O doutorado dela, a tese, que eu acho muito importante, inclusive nós encaminhamos, né, para vocês por e-mail, é uma leitura obrigatória, tá? Eu vou dar aqui as informações do título para quem não acessou ainda, depois, né, poder fazer esse acesso e fazer uma boa leitura. Então, a tese da Ana Paula é: o contrário de Casa Grande não é senzala, é quilombo. A categoria Praxis Negra no Pensamento de Clóvis Moura. Foi defendida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2017, sob a orientação do professor Mauriase. Tá? A professora Ana Paula, ela é docente na Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, na UERJ. Ela também coordena o Programa de Estudos e Debates dos Povos Africanos e Afro-Americanos, PROAFRO, da UERJ. Ela é pesquisadora integrante do Centro de Estudos Ottaviani, tá, da Faculdade de Serviço Social também da UERJ, e tem experiências aí em várias temáticas, né, como serviço social, formação profissional, fundamentos, relações étnico-raciais, questão de gênero, educação, saúde, trabalho. É uma professora com uma formação ampla, densa, né, crítica. Mais uma vez, Ana Paula, muito obrigada, e é uma honra imensa te receber aqui e contar com sua participação e contribuição. Fica à vontade. Obrigada. Muita gratidão, agradeço imensamente essa apresentação afetuosa da professora Edivânia, também a apresentação da Ariana, e quero também dar aí as minhas boas tardes para todas as pessoas que estão nos assistindo agora e também para as pessoas que vão
assistir depois, né? E dizer aí da minha felicidade em estar participando desse curso e também da responsabilidade de estar no fechamento, né, dessa atividade aí tão importante organizada aqui na universidade. Minha fala hoje vai partir de muito em função do tema, né, que nós estamos tratando aí da educação, mas não é de qualquer educação, da educação popular, né, de um artigo que fiz em conjunto com a professora Graciele Costa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujo título é Serviço Social e Formação Profissional na Perspectiva da Educação Popular, por uma praxis pedagógica crítica e antirracista. Esse artigo ele compõe, aí, junto com outros textos, a coletânea Serviço Social e Paulo Freire, Diálogos sobre Educação Popular, que foi organizada pelas professoras Graziela Scheffer, Thaisa Kloss e Inês Zacarias. Né? Nessa coletânea, que saiu, né, pela editora CRV, né? São vários artigos em que nós vamos, então, promover esses diálogos, né, entre serviço social e Paulo Freire. E no artigo específico que eu e professora Graciele, né, escrevemos, né, nós fomos pensar as contribuições contemporâneas da educação popular para a formação em serviço social e, ao mesmo tempo, nós, então, estamos propondo um diálogo entre as produções do Paulo Freire com as produções, né, do Fanon e da Bell Hooks. Aqui, para a gente, eu vou trazer mais as questões relacionadas aí às contribuições da educação popular para a formação em serviço social, e a parte dos diálogos eu vou deixar para leitura no texto da coletânea. Né? Mas o que a gente pensou nesse artigo foi um diálogo, né, em prol de uma praxis, né, e aí praxis no sentido de uma articulação real entre teoria e prática, né, de uma praxis comprometida com o antirracismo, uma praxis que se propõe, né, ao antirracismo, se coloca em movimento, né, para uma formação antirracista, a partir, então, né, de determinados olhares. Né? E um dos olhares que a gente vai ter é pensar o debate, né, e a produção do Paulo Freire nessa perspectiva. Né? Então, a nossa articulação no artigo ela se moveu no sentido de abordar a relação entre a pedagogia da autonomia, a educação e o pensamento crítico como caminhos para a prática da liberdade, né? E também como princípios que são intrinsecamente relacionados ao projeto ético-político, né, do serviço social, né? Enfatizando, obviamente, os elementos antirracistas que compõem esse projeto ético-político. Então, nesse nosso texto, nós trabalhamos muito com perguntas, né? Os nossos subtítulos, né, eles são perguntas, e a gente fez muito isso em função das perspectivas adotadas pelo próprio Paulo Freire. Né? Então, os pensamentos que fundamentam a nossa argumentação no texto, né, nos fazem trazer perguntas, muito mais perguntas, talvez, do que respostas. Né? Então, são indagações que vão entrelaçar justamente educação, autonomia e antirracismo, perguntas necessárias para uma reflexão crítica sobre a formação profissional do serviço social brasileiro na contemporaneidade. Né? E uma formação que se propõe, né, a dar continuidade à direção social, né, que tem os princípios ético-políticos, né, hegemônicos aí, construídos ao longo dos últimos 40 anos, né, e que norteiam a profissão. Então, a gente conversa muito nesse texto, reforçando a importância das perguntas. Né? A gente pensou muito nisso. O quanto é importante, numa produção de conhecimento, que haja espaço para perguntas, para que as pessoas possam, as estudantes, os estudantes e até mesmo os docentes, possam se fazer perguntas e fazer perguntas sem ter medo. Né? Medo de que serão... não serão conhecidos por um saber a priori, né?
Então, quando a gente pensou essa questão das perguntas, né, a importância das perguntas, a ideia de que a gente pergunta não apenas porque não temos certeza das coisas, mas porque são as perguntas que nos permitem uma aproximação sucessiva à dinâmica da realidade, né? Indagar a realidade sob a ótica crítica é, então, um princípio que a gente encontra na literatura do Paulo Freire, né? E esse princípio ele está baseado em perguntas, em questionamentos sobre uma realidade que se apresenta ou é apresentada a nós como uma realidade natural, né? Como uma realidade tão natural que chega a ser impossível de conseguirmos pensar em alterar essa realidade, né? Como se diz, né? Como diz a frase famosa, nada deve ser impossível, nenhuma realidade deve ser impossível de ser transformada, né? Deve ser pensada como impossível de ser transformada. Então, ao fazermos, né, esse início, né, a gente pensou também na própria diversidade, né, do pensamento do Paulo Freire, né? O pensamento e a intervenção do Paulo Freire tem uma diversidade de fontes de inspiração, né? E aí nós destacamos alguns, né, principalmente aqueles relacionados ao pensamento do Frantz Fanon, né, e a questão da luta anticolonial, né, e também aqueles relacionados aí ao pensamento da Bell Hooks, né, que é uma pensadora feminista negra, né, que reforça sempre a relevância de se aprender as relações raciais para a compreensão da realidade. E ela própria, a Bell Hooks, também incorporou as ideias de Freire em seus escritos sobre educação, né? Então, a gente já inicia, né, nosso texto, já na sequência da introdução, né, fazendo a seguinte pergunta: o que se exige de uma praxis pedagógica que se pretenda popular? Né? Então, essa ideia, a gente já faz esse questionamento. Né? Como fazer uma praxis pedagógica que tenha aí como intuito, como motivação, que seja uma praxis pedagógica popular, né? E a gente parte de uma questão em relação à realidade, né? A própria ideia de colocar em dúvida uma realidade que parece imutável, né? Então, a dúvida, né, sobre a realidade que se apresenta como algo dado e imutável é a primeira exigência que a gente entende para que essa praxis pedagógica se pretenda popular, né? Nós não podemos ver a realidade e entendê-la como algo dado, imutável, natural, né? É uma exigência que a gente diz que é uma exigência da criticidade, né? A ideia da criticidade, a crítica como uma desnaturalização. E aí esse é o entendimento de crítica que nós temos, né? A crítica não é a crítica pela crítica, mas é uma crítica que promove uma desnaturalização da realidade, né? Um desconforto com uma realidade que parece que não tem nenhuma alteração, né, e que não vai ser alterada, né, de forma nenhuma. Então, esse é um adjetivo, né, que nós escolhemos, então, para o que nós entendemos como resultado do processo educativo. Então, um resultado desse tipo de processo educativo, né, é o conhecimento crítico, ou seja, um conhecimento que não se conforma com aquilo que é dado, né, com aquilo que está posto, com aquilo que é, então, vendido para nós como imutável, como aquele é assim mesmo, né? Sempre foi assim e sempre será. Né? E um outro entendimento é de que justamente na prática isso isso não está só no campo das ideias, né? Porque esse comportamento crítico ele vai se materializar no cotidiano através justamente das perguntas, né? De uma forma de estar no mundo em que a pergunta ela nunca cessa, né? Então é nessa prática de perguntar que as ideias vão também se confirmar e vão se modificar e que os saberes vão sendo ampliados, né? Então,
é um exercício constante, né, de uma reflexão a todo momento sobre a realidade, né? E o Paulo Freire, ele está na base dessa nossa ideia, porque ele vai justamente dizer que exercitando a constante reflexão crítica sobre a prática do ensino, então esse exercício constante da reflexão crítica sobre a prática do ensino, para que a teoria não vire falação, né? E a ação não seja mera repetição. Então, isso é um elemento importante que a leitura do Paulo Freire nos traz, né? É de que a teoria não vire falação e a ação não seja mera repetição. Isso é muito importante para que a gente consiga, né? Então, construir uma praxis pedagógica que se pretenda popular, né? Então, a gente entende que as contradições da educação, elas vão ser continuamente dinamizadas, né, no vivenciar das relações concretas, né, das relações sociais, que são também relações vividas no cotidiano, né? E que vão estar na interação entre as pessoas, mas dentro e fora da sala de aula, né? A sala de aula é esse espaço fechado, muitas das vezes, mas que ele não está apartado do mundo, né? Ele não existe fora da realidade mais ampla, né? Então, a construção intencional, e o intencional também é importante, de uma praxis pedagógica na perspectiva da educação popular, né? Ela está também espraiada num feixe de conteúdos formativos, mas que permanentemente conectados com uma disposição de aprender a ensinar o tempo todo, e que não se restringe aos ambientes acadêmicos. Então, as discussões dos movimentos populares, os movimentos sociais, né, elas também precisam estar interagindo com aquilo que se debate, com aquilo que se discute no interior dos ambientes acadêmicos, né? E aí eu falei da questão da intencionalidade, que é uma perspectiva importante na discussão marxista e marxiana. Nós falamos muito, né, dessa perspectiva da teleologia, né? Ou seja, essa intencionalidade. Então, a praxis pedagógica na perspectiva popular, né, numa perspectiva que se pretenda popular, ela precisa partir dessa intencionalidade, ela não é casuística, né? Ela precisa partir de uma consciência do próprio educador, da educadora, para uma ação, né, intencional de uma praxis pedagógica popular, né? Então, é nesse sentido que fizemos a leitura do Pedagogia da Autonomia, né? A gente trabalhou bastante esse livro aqui no artigo, eu e a professora Graciele, né? Então, a leitura de Pedagogia da Autonomia, ela encoraja a nós, né, nós nos assumirmos na formação como sujeitos, e aí todos e todas nós, né? E não somente aqueles e aquelas que estão no lugar de docentes. Isso é algo importante nessa perspectiva, de que como é que a gente vai, então, conduzir um processo pedagógico em que o educando, a educanda, também se assumam como sujeitos nessa experiência. Essa é talvez a grande sacada aí que a gente precisa investir, né? Então, esse processo de nos sabermos sujeitos na produção dos saberes, né, consiste também, primeiro, em nós nos convencermos de que ensinar não é transferir conhecimentos, porque senão só quem tem o poder de transferir conhecimento seriam, então, os docentes, as docentes. Se a gente, então, entende que isso não é, né, o que baseia o processo de conhecimento, né, a gente pode, então, pensar em outras formas, né? E o Paulo Freire fala muito, né, que é um persistir na praxis de passar a vida aprendendo a ensinar, né? Essa talvez seja uma outra condição importante, né? Mesmo nós que já estamos como docentes em espaços acadêmicos, né? Nós também precisamos persistir nessa praxis de passar a vida aprendendo a ensinar, né? Eu não sei ensinar, eu não entendo que o meu saber, né,
de ensinar, ele está pronto e acabado, que eu sei ensinar e pronto, né? Eu, a cada dia, a cada encontro que eu tenho com as estudantes, com os estudantes, eu vou aprendendo cada vez mais a ensinar. Isso também é algo importante, né? Então, e ele vai falar disso, né, o Paulo Freire, porque essa é uma vigilância, né? É uma vigilância constante, porque a ilusão de passar de oprimido a opressor é sempre nutrida por essa ideia, né, de um caráter individualista e meritocrático dos processos de aquisição, que seriam aí de aquisição de conhecimento, né? Essa própria forma de dizer, né? Aquisição de conhecimento, como se há um consumo de um conhecimento, né? Então, esse consumo de conhecimento ele assume um caráter individualista e meritocrático, em que aquele ou aquela que está consumindo, entre aspas, esse conhecimento, acredita que, ao final de um longo tempo de consumo de conhecimento, também estará apta ou apto a dominar, né? A ter poder sobre outros que ainda não consumiram suficientemente um conhecimento qualquer, né? Um outro elemento importante também trazido aí pela leitura do Paulo Freire é o ensino como uma arte, né? Como uma arte no sentido de uma habilidade de criação que vai sendo adquirida, né? E aí vejam que interessante, não é consumida, né? Não é algo que está sendo simplesmente engolido, né? Mas como uma habilidade de criação que vai sendo, mais do que adquirida, vai sendo construída internamente, né? A partir de determinadas formas de dialogar com educandos e educandas, né? E que consiste em criar justamente possibilidades em que as educandas e educandos, como sujeitos, se sintam capazes de aprender e também de produzir conhecimento, né? Então, esse lapidar, né? Então, esse ensino como arte, né? Vem muito nessa relação de algo que está sendo lapidado, mas que não está sendo lapidado sozinho, né? Está sendo lapidado numa coletividade, né? Então, a relação, e ele vai dizer que essa é uma relação autêntica que vai sendo construída na prática, nessa prática de ensinar e aprender, né? Requer que aquelas recriações produzidas por educandos e educandas sejam acolhidas, né? No sentido de produzir neles e nelas a confiança em suas próprias habilidades de pensamento. É pela participação, né, numa experiência que é uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnoseológica, pedagógica, estética e ética, né? Então, é essa experiência total que o Paulo Freire vai chamar dessa experiência de ensino-aprendizagem, né? Em que ele vai dizer que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a seriedade, né? Então tem que ter beleza, né, nesse processo. Esse processo não é um processo de sofrimento, não é um processo de feiura no sentido de algo que nos amedronta, né? O processo de ensino-aprendizagem ele precisa ser também um processo de boniteza, como ele vai dizer, né? Num outro momento, a gente vai também fazer uma outra pergunta, e na sequência, né? Do que a gente tem que se desapegar para uma praxis pedagógica nessa perspectiva de autonomia, né? E de uma educação popular, né? Então, nós perguntamos de quais crenças nós temos que nos desapegar, né? E a gente diz que a gente precisa começar a desacreditar que a relação é uma relação sujeito-objeto, né? A gente precisa começar a entender que as relações sociais, elas são sempre entre sujeitos, mesmo quando elas aparentam não ser, né? Que o ensino e a aprendizagem, né, cristalizado numa determinada dicotomia, essa dicotomia que a gente tem internalizada, né, de sujeito-objeto, ela reitera as relações de dominação, né?
os educandos e educandas, né, as e os estudantes, não são os nossos objetos, né, sobre os quais nós vamos depositar o nosso saber ou jogar o nosso conhecimento para que eles absorvam, né, eles e elas absorvam. Eles e elas também são sujeitos. Então, nessa lógica, né, dessa dicotomia sujeito-objeto, o pensamento ele vai ser moldado para um sujeito que intervém, né, em um objeto da intervenção, e nunca para uma relação sujeito-sujeito, né, que promove, que é capaz de promover dialeticamente transformações entre si, entre os sujeitos, né, entre os sujeitos e sujeitas. Né? Daí a criação do desejo de um dia ser o sujeito, entre aspas, que vai intervir, e não mais o objeto da intervenção. Né? Então, é como se nós investíssemos o tempo todo na formação de futuros sujeitos que vão desejar ter futuros objetos. Né? O Paulo Freire ele vai dizer que, se na experiência de minha formação, que deve ser permanente, começo por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me considero o objeto, que ele é o sujeito que me forma e eu o objeto por ele formado, me considero como um paciente que recebe os conhecimentos, conteúdos acumulados pelo sujeito que sabe e que são a mim transferidos. Então, essas relações de dominação, né, são muito bem trazidas aí pelo Paulo Freire, né, e que a gente vai precisar o tempo todo tomar consciência delas para que a gente possa transformá-las no cotidiano do ambiente de ensino-aprendizagem. Né? Eu estou falando de ambiente de ensino-aprendizagem que em todos os níveis, né? Nós aqui estamos no âmbito, né, de um ensino de graduação, de um ensino universitário, mas a gente está falando disso desde os primeiros momentos aí nos ensinos institucionalizados, né? Os espaços institucionais de ensino, né? Então, e aí é muito interessante porque a minha discussão ela está sempre muito baseada na formação social brasileira, né? Então, quando a gente pensa os processos de assujeitamento no Brasil, né, nos quais o ensino formal e informal eles são componentes muito essenciais aí desses processos de assujeitamento, a gente vai verificar que esses processos violentos e de dominação eles estão na base da própria formação social do país, né? Eu vou, então, fazendo essa relação. Como é que a gente vai pensar que os processos que nós conhecemos nos ambientes acadêmicos, nos ambientes de educação formal, mas também nos ambientes de educação informal, eles também não são construídos a partir dos elementos daquele ambiente em si, né? Eles são construídos a partir, né, das relações amplas, das relações sociais que estão formadas aí e que têm a sua gênese na própria formação do país, na própria formação social. Né? Então, a violência colonial, e aí a gente precisa olhar para a nossa história, né? Uma história de escravidão, de escravismo, né? Uma história de colonialismo. Então, a violência colonial, ela desde a sua origem, ela teve como um dos objetivos tolher, né, os sujeitos explorados e oprimidos, né? E tirar desses sujeitos explorados e oprimidos quaisquer perspectivas de questionamento das autoridades do sistema, ou seja, essa ideia de que não pode haver questionamento, de que a autoridade e a hierarquia elas são quase que naturais, né? Tem sujeitos que são naturalmente a autoridade, essa autoridade não pode ser questionada, né? Não à toa a gente tem no Brasil ainda, né, uma legislação que trabalha com a ideia do desacato à autoridade, né? E isso pode ser muita coisa, né? O que é esse desacato? É a gente questionar algo que uma autoridade nos diz, isso pode ser considerado um desacato. Então, essa lógica, né, ela está posta aí desde a nossa origem, né? Mas essas tentativas, que a gente chama de tentativas de apassivamento, né, dos povos indígenas e dos africanos que vieram
traficados, né, e seus descendentes, elas não passaram somente por subordinação física, né, a violência e a tortura físicas, mas também pela escravização da linguagem, né, o impedimento das linguagens, né, tanto das populações povos indígenas, mas também das populações africanas, né, também a escravização do pensamento, né, e, obviamente, a escravização das possibilidades de ação, né, a ideia de que não haveria nenhum pensamento, seria, né, esse o desejo, né, dos colonizadores, né, de que nenhum pensamento desse margem a comportamentos de insubordinação, né? No entanto, a gente sabe que aí a história nos diz, né, que esses grupos, né, indígenas e africanos escravizados, seus descendentes, como sujeitos coletivos, eles nunca deixaram de ser potencialmente capazes de transgredir, inclusive, né, nunca deixaram de se revoltar, nunca deixaram de produzir, né, rebeliões, de produzir intervenções contra esse sistema, tanto o sistema colonial, depois o império e também na República, né? E na atualidade esses grupos, né, eles continuam sendo potencialmente capazes de transgredir, por isso continuam sendo sempre muito coagidos, muito atingidos, tanto pelas legislações quanto pela coerção física mesmo, né, nos embates, né, porque esses grupos continuam reivindicando a sua humanidade, continuam reivindicando os seus direitos como, não somente como cidadãos, mas mais amplo do que essa ideia de liberal de cidadania, mas a própria reivindicação da sua humanidade, né, uma humanidade da qual foram demitidos, a gente pode dizer que eles foram demitidos de sua humanidade nos processos de colonização, né? Que é também uma expressão utilizada pelo Freire no livro, né? Ele fala que são demitidos da vida, né? Então, é assim que ele nomeia aqueles e aquelas cuja existência concreta os habilita a restaurar a humanidade no mundo. São esses demitidos da vida, né, que vão aí, que tem essa possibilidade de restaurar a humanidade no mundo, né? E ele diz que essa é a grande tarefa humanística e histórica dos oprimidos, libertar-se a si e aos opressores, né? Estes que oprimem, exploram e violentam, em razão de seu poder, não podem ter neste poder a força de libertação dos oprimidos nem de si mesmos. Só o poder que nasça dos oprimidos será suficientemente forte para libertar a ambos, né? Então, ele vai apresentar esses elementos aí no livro Pedagogia do Oprimido, né? E que vão aí, então, também, a partir daí que ele vai estabelecer esse diálogo com uma leitura de Condenados da Terra, do Fanon, e também com o Albert Memmi, né, do livro O Retrato do Colonizado, precedido do Retrato do Colonizador, né? Eu vou entrar muito nessa parte, né? Vou seguir aqui um pouco mais para que a gente possa trabalhar também com algumas questões mais relacionadas aí à formação em serviço social, né? Aqui na sequência, aqui um pouco mais, né? Se a gente for pensar, né, que no Brasil os oprimidos, né, têm cor, têm raça, gênero e classe, né? A nossa experiência histórica ela torna possível, né, nós nos identificarmos, né, como os oprimidos, mas reconhecendo, né, essa correspondência aí com elementos, né, que comportam o racismo e o patriarcado, né, no nosso país, né? Então, esse é um pouco o arcabouço, né, ético, estético, teórico e político que vai dar forma à pedagogia do oprimido, e a gente considerou também essa obra, né, como uma síntese anticolonial, né? Nós identificamos a obra como uma síntese anticolonial na medida em que ela denuncia essa perpetuação da violência do colonialismo e, ao mesmo tempo, é uma obra que é um instrumento, né, para a construção de um conhecimento-ação, né, que pode ser produzido por aqueles que Freire identifica, então, como os oprimidos, esfarrapados do mundo, condenados da terra, né, nas palavras do próprio Freire que ele utiliza aqui, né? Então, informações sociais colonizadas como a nossa, né, a transgressão, e aí já são palavras nossas, minha e de Graciele, né, Costa, a transgressão ela passa necessariamente pela descolonização do pensamento,
né? Ela passa também pela identificação da hegemonia da branquitude, né? Passa pela identificação dos privilégios materiais e imateriais que esses sujeitos brancos detêm, né? E o seu enfrentamento, né? Através de um ensino que promova a apreensão crítica do papel histórico das populações negras e indígenas. E aí eu penso que a gente está muito aí nesse lugar, né? Também, né? De fazer esse enfrentamento a partir, obviamente, dessas identificações, né? Dessa hegemonia da branquitude, que aí passa pela própria descolonização do pensamento, né? Para que a gente possa incorporar na nossa formação profissional, né, essa apreensão crítica do papel histórico das populações negras e indígenas na sociedade brasileira. Né? E aí uma exigência, aí, agora na perspectiva freiriana, né, é desapegarmos da lógica do ensino bancário. Óbvio que a gente está na contramão, né, porque a lógica do ensino bancário é a lógica que, né, tem prevalecido na forma institucional geral. Né? Então, o serviço social, né, pela sua direção ético-política, vem, né, nos últimos anos na contramão disso, né? Mas a gente precisa continuar, né, desapegando e confrontando essa lógica do ensino bancário, né, em prol de uma prática educativa transformadora, né, que respeite os saberes dos sujeitos educandos e educandas, né? Porque não se trata de reproduzir discursos, mas de decifrar e transformar a realidade. Né? E aí, no penúltimo tópico, né, nós, então, vamos justamente tratar das assistentes sociais como educadoras, né? E o tópico é justamente esse: assistentes sociais e educadoras ensinando a transgredir. E aí, ensinando a transgredir é o título do livro da Bell Hooks, né? Práticas pedagógicas antirracistas possíveis, né? E a gente já começa com esse item trazendo uma epígrafe do próprio Paulo Freire ao ler o livro da Bell Hooks. Disse ele: depois de ler Ensinando a Transgredir, sinto-me novamente tocado pela energia intelectual inquieta e inesgotável de Bell Hooks, uma energia que a torna radical e amorosa. Né? Então, nessa ele faz uma referência direta, né, à obra da Bell Hooks, e a Bell Hooks também faz uma referência a ele, né, no seu subtítulo, Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade. Né? Então, esse livro da Bell Hooks é um livro que a gente sugere muita leitura, né, a pensar aí a educação numa perspectiva antirracista e que está bastante referenciada aí pela perspectiva do Paulo Freire. Né? Então, a gente parte aí um pouco dessa evocação aí a Bell Hooks, né, porque ela vai apresentar questões, né, no livro dela sobre as quais a profissão já tem sido demandada. Né? Ao produzir, nós já temos produzido na nossa trajetória conteúdos que compõem o nosso projeto ético-político profissional. Né? Quando a gente pensa lá, quando a gente vê os princípios 6 e 11 do Código de Ética Profissional, né? O empenho na eliminação de todas as formas de preconceito e o outro, né, o exercício do serviço social sem ser discriminado nem discriminar por questão de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, idade, condição física. Então, nesse sentido, as transgressões, né, propostas pela Bell Hooks, elas nos oferecem muitos elementos para uma praxis pedagógica que tenha como princípio essa eliminação das desigualdades estruturais, né, que são estabelecidas historicamente e que são estabelecidas com base, né, nas interseccionalidades raciais, sexuais, de gênero e de classe. Né? E aqui a gente também começa a fazer uma elucidação do uso do termo praxis. Né? A gente está trabalhando, como eu disse lá no início da minha fala, o termo praxis no seu sentido marxista, né? Referido a essa atividade livre, criativa e autocriativa, que possibilita, né, a criação e a transformação do mundo e a nós mesmos, né? mesmos. Então, essa construção numa relação entre teoria e prática, né? Em que é teoria e prática realmente, né? E aí nas palavras aí do Vasquez, né? Prática na medida em que a teoria, como guia da ação,
molda a atividade do homem, particularmente a atividade revolucionária. Teórica, na medida em que esta relação é consciente, né? Então, e nas palavras do Freire, né, a praxis é como uma reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela é impossível a superação da contradição opressor-oprimidos. Né? Ele está bem nessa chave de trazer elementos para a superação dessa contradição. Né? E aí nós colocamos que a questão é como aprender a trabalhar essa dimensão na formação. Né? Aí é o nosso desafio, né? Penso eu que é o nosso desafio para as próximas décadas, né? No momento em que nós nos encontramos enquanto profissão, né? num lugar aí numa encruzilhada, a gente pode dizer, mas com um caminho que se coloca aí de uma maneira muito interessante à nossa frente. Né? Temos a encruzilhada no sentido de que nós estamos, né, também num momento crítico do país, em termos da sua política, da sua economia, né, numa crise sanitária, a gente continua ainda numa pandemia, nós ainda não saímos desse espectro, então a gente estamos num momento crítico em que a própria forma da profissão, né, em função aí do modelo remoto, né, também está sendo colocada em xeque. Né? Então, nesse sentido, a gente tem o desafio de trabalhar essa dimensão de uma praxis pedagógica na formação, né? De modo que o saber fazer pedagógico ultrapasse aquela frase clássica, né? Na prática a teoria é outra, né? Essa frase horrorosa que vai então nos fazer crer que tudo que nós aprendemos na universidade não se coloca na prática, né, como uma realidade possível, né? Que tudo que é teoria, que nós vimos, é muito bonito, mas que na prática a gente precisa renegar aquilo, esquecer aquilo que nós aprendemos na formação, e é justamente o contrário disso. Né? A gente precisa ultrapassar, porque isso é uma aparência, né? A aparência de que na prática a teoria é outra. O que a gente precisa é justamente aprender a trabalhar essa dimensão, na dimensão formativa, né? A ação, né, como uma ação consciente, como uma ação que não tem como estar dissociada dos seus elementos teórico-metodológicos. Né? Então, ultrapassar essa visão, né, dicotômica, né, de que teoria e prática são inconciliáveis, né, para uma praxis educativo-crítica. E aí sim, na perspectiva da educação popular, né? E aí, em países, né, e voltando de novo ao nosso histórico, né, em países com esse histórico colonial escravista, como o Brasil, a própria compreensão do fundamento das desigualdades sociais implica em considerar o racismo como a forma, né, construída pelo próprio Estado, né? Então, é a raça, né, e o racismo que definem a lógica do Estado, a lógica da nação, a lógica de direitos, a lógica de relação entre sujeitos, entre classes e etc. Né? Então, quem historicamente ocupa a condição, né? Quem é que ocupa essas condições de quem ensina e quem aprende no Brasil? Né? Quem é que diz que tem a primazia de ensinar e quem é que está sempre na condição de aprendiz, né? Quais são essas estratificações de classe, né, que se materializam na educação no Brasil? Né? Então, a gente precisa considerar que as hierarquias postas em sala de aula, nas práticas pedagógicas, têm uma conexão direta com essa dinâmica de relações sociais que foi historicamente construída no país. Né? Pensar nesses termos é, então, considerar que uma prática pedagógica verdadeiramente libertadora precisa ser antirracista. Então, o antirracismo ele é um princípio, né? Ele é também uma perspectiva teórico-metodológica, né? Ele é um princípio ético-político, ele é uma perspectiva teórico-metodológica também. Né? E é justamente nesse sentido que a gente vai pensar uma pedagogia antirracista que justamente ultrapassa qualquer ideia meramente teórica, né, para se materializar em ações antirracistas, uma forma antirracista
de pensar a educação, né, e de pensar a formação, né? Então, ainda se reproduzem, né? A gente tem isso no nosso cotidiano, práticas de dominação e de obediência, né? Então, é óbvio que a formação em serviço social ela não está fora disso, né? Nós somos uma formação que ocorre em várias instituições, né? Então, essas práticas de dominação e de obediência, elas permeiam a forma institucional, e nós estamos dentro delas, né? Ainda que a gente não deseje isso, ainda que nós nos coloquemos contra isso, nós estamos dentro de instituições que reproduzem, né, práticas de dominação e de obediência, né? Então, a superação dessa contradição não se resolve somente dentro de sala de aula, né, com alteração curricular, né, e etc. Mas ela precisa, né, ainda que precise da implicação de todos e todas dentro de sala de aula, no ambiente acadêmico, né, a gente sabe que essas contradições não vão se resolver na academia, elas não vão se resolver na universidade, né, elas vão se resolver no âmbito mais amplo da sociedade, né? Então, o que a gente vai também, né, colocar é que a implicação de todos e todas ela é necessária, né, naquele ambiente, para mudanças naquele ambiente, mas também é necessário que sujeitos e sujeitas sejam convocados aí a espaços mais amplos, né, dos movimentos sociais, dos sindicatos, né, enfim, de partidos progressistas, enfim, né, espaços em que os diálogos sociais são muito mais amplos, né? Mas requer, obviamente, sujeitos e sujeitas reeducados para uma ação dessas, né? E aí nós estamos aqui falando da nossa formação, né? Então, é coerente, né, propor uma pedagogia crítica antirracista como algo elementar às práticas de ensino e aprendizagem no Brasil, e é óbvio que isso inclui o serviço social, né? E a gente sempre traz aí duas legislações, que são as leis 10.639, de 2003, né, e a lei 11.645, de 2008, legislações federais, que incluem o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nos currículos. Esse é um caminho, né? Um dos caminhos é essa apropriação, implementação dessas legislações, que elas estão previstas para todos os níveis de ensino, né? Isso é fundamental, mas isso não é também o único caminho, né? Porque uma pedagogia antirracista implica uma alteração profunda também nas relações estabelecidas entre quem ensina e quem aprende, né? Uma reorientação da linguagem escrita e falada, né? Ou seja, as pessoas que chegam aos espaços, né, institucionais de ensino também precisam ter respeitados os seus saberes, as suas falas, até as suas próprias formas de falar e de escrever também, né? É necessário um combate à lógica opressora, né? Essa ideia de quem manda e quem obedece, né? Essa replicação de uma lógica de quem manda e quem obedece na interação ensino-aprendizagem, né? E, obviamente, a gente também traz a necessidade de uma recomposição dos quadros institucionais, e aí a gente falando das universidades, a gente fala dos outros níveis de ensino, mas aqui, né, na particularidade das universidades, a gente precisa recompor esses quadros considerando a equidade racial de gênero como princípio, ou seja, a gente precisa ter docentes negras, indígenas, quilombolas, na graduação, na pós-graduação, né, nesses espaços formativos, e essa é uma recomposição necessária, né? O Paulo Freire vai nos dizer, nos ensinar que aprender é justamente decodificar a realidade, né? Aprender não é decorar conteúdos, aprender é decodificar a realidade, a gente conseguir se mover numa realidade que não é estática, né? Ela é uma realidade que, como dizia Paulo Freire, ela não é uma realidade bem comportada, né? Ela é justamente uma realidade complexa, né? Então, ela não pode ser uma realidade descolada, né, de quem aprende, da realidade social de quem aprende, né, e nem de quem ensina, né? Então, a pedagogia crítica, também numa perspectiva antirracista, revela que não basta ensinar e aprender,
de forma automatizada, mas transformar a realidade, decodificar e transformar a realidade em que se vive, né? Reconhecer que essa realidade é dinâmica, né? Então, e se isso é verdade, é preciso, né, considerar criticamente todos os processos em que nós estamos. Então, volto àquela questão inicial, né, das interrogações, das perguntas, né, daquilo que a gente dos questionamentos, né? E como esse é um exercício, né? E aí a gente pergunta, fazemos mais uma pergunta. E como fazer esse exercício permanente, mantendo os olhos vendados para a disparidade que constitui as relações étnico-raciais no país? Ou seja, o exercício permanente em prol de uma pedagogia crítica, né? Ela requer que nós, né, retiremos a venda, né, em relação à questão étnico-racial no Brasil, né? A gente diz que é chegada a hora do reconhecimento coletivo, né, dessa questão, né? É chegada a hora do espraiamento disso na formação e serviço social, né? O quanto a raça e o racismo interferem nas instituições, nas condições de vida, né? Não somente dos usuários e usuárias das políticas, né, com as quais nós nos ocupamos, mas que o racismo interfere nas condições de vida de assistentes sociais, docentes, né? Interfere na vida de estudantes, interfere na vida, né, de pessoas e grupos que vão trabalhar, que vão estar nessa formação, né? Então, esse é um elemento importante. Mas a gente também indica que a questão ela também traz, né, para a gente mais um nó, né, que é sobre a possibilidade de uma educação libertadora, né, e ainda trazendo já esse diálogo Bell Hooks e Freire novamente, né, como uma educação libertadora que precisa ser, né, que precisa se deslocar, que precisa se desapegar das interações hierárquicas e da subordinação, né? Então, essa lógica, né, de que quem educa, né, precisa se abrir para aprender também, né? Quem educa precisa estar numa perspectiva também de quem aprende, né? E não é uma via de mão única, né? A gente precisa também começar a construir coletivamente propostas pedagógicas que despertem a curiosidade e a capacidade criadora de todas as pessoas que estão envolvidas no processo de ensino-aprendizado, né? E fomentar cada vez mais essa relação horizontal entre sujeito e sujeito. A gente não está negando o conflito disso tudo, mas a gente precisa partir desse próprio conflito, né? A gente precisa ultrapassar esse ensino, né, em que as pessoas ficam caladas, escutando durante horas alguém, né, e não se sentem à vontade para dialogar, para perguntar, têm receios, muitas vezes, de fazer perguntas que não vão ser bem interpretadas, ou vão pensar que eu não sei, mas que bom que a gente não sabe, a gente está num lugar para aprender, né? Então, assim, ao mesmo tempo, as e os docentes também são constituídos para estar nesse lugar o tempo todo, né? De quem centraliza o conhecimento, né? Então, é óbvio que a mudança nessas relações ela não vai se dar sem conflito, mas a gente precisa partir justamente desse conflito, de uma relação que ela precisa cada vez mais ser horizontal entre sujeitos, sujeitos, né? Sujeitas, sujeitas, né? E não entre sujeitos e objetos, né? E é claro que a gente entende que as assistentes sociais docentes, a gente está falando mais especificamente delas, né, que são as profissionais que são assistentes sociais e docentes, né, assim como os trabalhadores e as trabalhadoras em geral, né, nós não detemos plena autonomia para determinar os nossos processos de trabalho, nós não temos aí as chaves, né, da estrutura institucional dos locais em que nós trabalhamos, nós também estamos inseridas em estruturas institucionais que são, né,
que são organizadas a partir de hierarquias e de subordinações, né? Mas a gente precisa trazer cada vez mais para a nossa formação profissional esse princípio do chamado educar para a liberdade, não para uma liberdade, né, liberal, né, para uma liberdade idealizada, né, uma liberdade que prescinde do outro, né? Mas para uma liberdade que nos coloque, né, em relações de fraternidade, né, em relações justamente coletivas, né? É a liberdade para a possibilidade de uma existência coletiva, né? Uma existência que a gente pode dizer que é uma existência singular, porque nós todos e todas aqui somos seres, né, com existências singulares, né, mas uma existência singular na coletividade, né, uma existência singular social. Né? Nós somos seres singulares e sociais. Né? Então, essa ideia de liberdade ela não está de modo nenhum, né, fundamentada, né, por um princípio de individualismo, né, de uma meritocracia, ao contrário. Né? Então, a relação, e aí fechando já aqui, né, a gente precisa pensar na relação com as estudantes, com os estudantes. Né? Essa é uma responsabilidade, né? Pensar a comunicação, pensar o uso de recursos, pensar as condições de vida desses estudantes, dessas estudantes, né? Pensar a maneira como eles são atendidos nas suas necessidades. Né? Então, a sala de aula não é esse local, né, hermeticamente fechado, né, retirado do mundo, apartado do mundo, né, em que a gente vai deixar todos os nossos problemas do lado de fora, né, e tudo que vai acontecer ali não tem nenhuma relação com o que se passa na vida. Agora, nesse momento da pandemia, a gente está vivenciando muito isso, em que as estudantes elas estão nas suas casas, né, e muitas das estudantes de serviço social, que é um curso que tem uma característica de ter mulheres, né? São estudantes mulheres, né? Das classes populares, né? E que a sala de aula, quando vai para dentro das suas casas, ela também traz questões, porque muitas vezes as famílias moram em lugares que os cômodos não dão privacidade para a sala, para a aula. Então, como é que a gente vai pensar isso? Como é que isso foi pensado? Porque vai-se para a universidade é esse mundo, né, que sai, né, as pessoas saem do seu local de moradia e vão para a universidade. Durante a pandemia, as aulas foram para dentro das casas das professoras e professores para dentro da casa das estudantes. Né? Então, isso gerou questões e a gente precisa trabalhar a partir delas também. Né? Então, o serviço social é uma profissão cujas intervenções têm caráter pedagógico. Né? Nós não somos professoras estrito sensu, né? Não saímos formadas como docentes, né? Mas o nosso trabalho tem uma dimensão pedagógica, e é justamente essa dimensão pedagógica que é produto das relações de sociedade. Né? E, ao mesmo tempo, nós incidimos, né, com os nossos conhecimentos sobre a própria sociedade, no campo do conhecimento, dos valores, da cultura, dos comportamentos. Né? Então, nós estamos aí em diversos campos profissionais, né, como assistentes sociais nas políticas de saúde, previdência, assistência, na educação, né, nos hospitais, nas clínicas de família, nos centros de referência, né, nos CRAs, CREAs, né, enfim, né, na assistência estudantil também. Nós estamos em instituições não governamentais, né, e fundações, associações. Então, o nosso campo de intervenção é bastante vasto, mas a todo momento que nós estamos trabalhando com todas as pessoas com as quais nós interagimos, né, são elementos simbólicos e não materiais, ainda que nós trabalhemos com elementos materiais, né, façamos aí, né, o acesso de sujeitos e sujeitas às suas necessidades materiais, né, ao provimento de suas necessidades materiais. Né. O nosso trabalho, boa parte dele se dá justamente num nível que não é material, né, que é simbólico, que é social. Né.
e que aí nós vamos ter uma boa parte da nossa intervenção pedagógica acontecendo. Né? A gente faz uso de estratégias de ensino-aprendizagem para promover orientações, por exemplo, sobre direitos sociais. Né? Então, além dessa perspectiva de uma atuação, né, pedagógica, de uma forma mais geral, nós também atuamos numa perspectiva socioeducativa, ali no miúdo, né? Quando nós estamos trabalhando na orientação dos cidadãos, das cidadãs aí em diferentes esferas, né? Orientações que podem ser tanto individuais quanto coletivas, né? E que nós, assistentes sociais, interagimos com as pessoas, e nós interagimos passando valores, passando perspectivas, né? Passando uma direção social, né? Que vai ou não ser internalizada aí pelos sujeitos e sujeitas. Né? Então, a gente entende que o desafio é ensinar as futuras assistentes sociais, né, a desejar serem mais do que sujeitos que intervêm na vida de objetos usuários das políticas sociais. Né? Então, essa talvez seja a nossa frase aí de desafio, né? A gente precisa que as futuras colegas assistentes sociais elas queiram mais do que apenas ser aquelas que intervêm na vida de objetos usuários das políticas, né? E isso num contexto adverso, né, em que a hierarquização do conhecimento e a meritocracia têm cada vez mais se articulado ao conservadorismo no âmbito do ensino institucional, mas eu diria também não só do âmbito do ensino institucional, mas no âmbito, né, de várias institucionalidades no Brasil. Né? Então, a gente pode dizer que observar, então, o exercício profissional sob esse aspecto, né, nos demanda cada vez mais, né, internalizar, trazer para a nossa formação, né, uma praxis pedagógica antirracista, né, uma praxis de reflexão sobre essas condições, né, históricas em que as relações sociais no Brasil vão se dar. Né? E para fechando aqui, já finalizando, né, a gente entende que essa perspectiva ela pode também contribuir muito na própria percepção crítica das estruturas sociais, né? Tanto da realidade mais ampla, como também a estrutura das próprias instituições de ensino superior em que as nossas formações estão inseridas. Né? Então, a gente pode pensar aí que essa abordagem ela não é somente ligada, né? Ela não está somente relacionada, né, à questão racial estrito sensu. Na verdade, a gente está falando de uma perspectiva muito mais ampla, né? O antirracismo como uma ferramenta de elucidação crítica da realidade social, né? Porque se refere a uma abordagem, né, que nos faz compreender as relações sociais numa perspectiva de totalidade. Né? Pensar as relações étnico-raciais não é somente pensar as questões que se referem a negros e indígenas no Brasil. É claro que é pensar isso também, mas é pensar a forma como as relações sociais se organizam, se organizaram no Brasil e como elas estão se mantendo e se perpetuando aí ao longo desses séculos. Né? Então, a gente conclui que uma formação profissional em serviço social na perspectiva da educação popular, voltada para a construção de uma praxis pedagógica crítica e antirracista, pode ampliar as possibilidades da profissão em trabalhar com sujeitos reais e concretos, as diferenças, os conflitos e as tensões como movimentos que são intrínsecos das relações sociais burguesas, contribuindo para a percepção coletiva das contradições que se reatualizam e que perpetuam desigualdades no Brasil. Quero agradecer a atenção, né, e paro por aqui para que a gente possa, então, conversar mais. Muito obrigada, Ana Paula, e parabéns, tá, pela sua apresentação, né, pela sua aula. Acho que extremamente importante e atende, né, a nossa necessidade aqui de formação
né, especialmente em torno da luta antirracista, né? Aliás, é um atraso histórico que nós temos, né, na nossa formação, dada inclusive a questão que você também colocou, né, do pensamento colonial, né, que está presente então na estruturação das universidades, dos cursos, né? Então acho que é importantíssima a sua reflexão para a gente ir, né, estudando e aprendendo. Tá? Então, muito obrigada. A gente tem algumas questões, mas antes de, até para dar um tempinho para você, eu vou pedir licença só para falar um pouquinho aqui de quem participou do curso, né? De onde que vem. Aí, um minutinho aí para você, né? Se movimentar um pouquinho e a gente já passa para o debate, tá? Um minutinho, então, muito obrigada, tá, Ana Paula, mais uma vez, e parabéns aí, né, por todo o seu trabalho, seus estudos, né, a sua didática, porque isso também é importante, né? Então, obrigada. Eu vou só apresentar rapidinho. Bom, pessoal, nós tivemos nesse curso a participação de mais de 20 estados. Então, acho que é importante colocar isso daqui, essas informações, né, trazer aqui quem é que está fazendo esse curso. Né, são assistentes sociais na grande maioria, com exceção de algumas pessoas, né, que são da área da educação, né, mas a grande maioria, 98%, são assistentes sociais, tá? 50 de quem respondeu esse item, né, pouco mais que 50% é do estado de São Paulo, né? E os demais, então mais de 40%, advém aí de vários estados, com maior participação da região sudeste, ou seja, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tá? Espírito Santo, mas também nós temos a participação aí, né, dos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, aqui eu não estou conseguindo. Ah, tá. Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, né? Santa Catarina. Então, nós temos aqui uma participação bem diversa aí em termos regionais, né, do nosso país. Deixamos registrado aí, mais uma vez, nossos agradecimentos. Essa participação não tem ocorrido intensamente no momento da aula, ao vivo, mas ela vem sendo efetivada ao longo da semana, e a gente também tem recebido muitos e-mails em agradecimento, parabenizando pelas aulas, pelas temáticas. Também acho importante colocar isso. Em relação ao perfil, nós tivemos das pessoas que responderam, né? 40% se autodeclararam como brancas, né? 12% como pretas, 11% como pardas. Nós tivemos um número sem nenhuma resposta, né? A grande maioria da participação, né, em 98% é de mulheres, né? Então, sexo feminino, tá? Em relação à formação pós-graduada, né, nós tivemos... Opa, peraí que eu voltei no gráfico anterior aqui. Nós tivemos, então, uma participação de especialização completa, 23%, a grande maioria não tem o curso de especialização, tá? 23% tem, 12% está fazendo alguma especialização, tá? 13% indicou o mestrado, tá? 10% já concluiu o mestrado, né? E a gente tem também aí pessoas no doutorado e até no pós-doutorado, tá? Agora, chama a atenção que entre os participantes e as participantes, né, 87% informaram em não realizar, né, não participar de nenhuma ação de educação popular, tá? A grande maioria é de assistentes sociais. O que as pessoas mais gostaram, né?
do curso, de ter um curso sobre educação popular, isso foi bastante citado, conhecer o pensamento do Frantz Fanon, né, de ter essa dica, foi uma das temáticas mais indicadas, junto com a temática da educação popular, aproximar o serviço social da educação popular, né, conhecer mais sobre a educação popular, então está bastante presente, né, ter mais conhecimento, aprimorar, estar nesse processo de busca do conhecimento permanente, tá? Educação permanente, né? E também a questão do teatro, né? As manifestações teatrais, também como um tema novo, presente na discussão do serviço social, né? Essa é uma capacitação que ainda a gente precisa fazer, né? Isso comparece. Assim como ter mais debate sobre o trabalho profissional, a instrumentalidade do serviço social, trazer temas relevantes, aprofundar mais em Paulo Freire e Frantz Fanon, não só agora que é no centenário, né? Agora eu estou nas mensagens, né? Então é importante que a gente tenha aprofundamentos, né, em torno do pensamento social do Paulo Freire e também em diálogo, né, com o Frantz Fanon, desculpa. Também a questão da educação, colocado inclusive hoje, né, com a lei de contratação de serviço social e psicólogos na educação, então a importância da profissão oferecer formação continuada para essa qualificação. Uma pessoa que está fazendo pedagogia social na USP e que informa a importância de ter o debate da educação popular, que veio fazer aqui conosco esse curso, tá? Bom, e aí a gente, então, né, termina por aqui as dicas, mas queremos agradecer, né, registrar, né, aí que o curso, então, atende essa demanda do serviço social, da sua formação continuada, de todos, todas e todos que se interessam pela educação popular, e aqui a gente fez um diálogo, né, uma pequena aproximação, mas é um exercício, né, com o pensamento também do Frantz Fanon, das práticas teatrais a partir do Augusto Boal, do Abdias do Nascimento, né, e hoje aqui fechando, então, com a Ana Paula, sobre a formação do serviço social, né, a praxis antirracista e a educação popular. Então, eu vou voltar, Ana Paula, aqui, para que a gente possa, então, caminhar para o debate, Ana Paula. A gente tem algumas perguntas, tá? Deixa eu tentar colocar aqui, eu não sei se a Ari vai transmitir para nós aqui as perguntas, para ficar mais fácil, né, para ir lendo. Mas, então, a Georgiane, né, ela traz aqui, com a sua explicação, entendemos que o processo ensino-aprendizagem vai além da sala, ou seja, da sala de aula, né, e é necessário ampliar para outros espaços, sem perder de vista uma pedagogia antirracista. Contudo, ao sair da lógica do ensino bancário, temos dificuldades de participação. De fato. Poderia comentar essa questão, né? Na sequência, nós podemos fazer um bloco de 3, né? Na sequência, a Adriana coloca, né? Em alguns atendimentos, exemplo, saúde, é importante a autodeclaração, mas alguns profissionais não compreendem a importância. Na sua opinião, é importante? E aí nós temos também uma pergunta pedindo para você comentar a respeito, então, da legislação específica, né, que está aí já em vigor, que trata, né, da contratação de assistentes sociais e psicólogos para a área da educação, para você trazer um pouco, né, como que você está vendo em termos de possibilidades, de perspectivas e também de desafios.
até porque na hora que eu te apresentei, eu esqueci de falar que você tem uma atuação no CRES, né? Então, se você puder trazer um pouco da sua experiência, compartilhar. Aqui no estado de São Paulo, nós temos tentado, junto com a BEPS, acompanhar, né, os NUCRES, né, de São Paulo, de Campinas, nesse debate sobre a implantação da lei para contratar assistentes sociais e psicólogos. Mas a gente ainda tem muito que caminhar, né, em termos de formação, de estruturação, aí eu queria ouvir você. E a gente pede aí para o pessoal, né, formular mais perguntas, tal, e a gente passa para você. Fica à vontade para responder, Ana Paula. Obrigada. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Em relação à primeira questão, né, que foi trazida, né, eu sou professora de uma universidade pública e de um curso de serviço social que é noturno, né? Então, nós temos aí um desafio que é trabalhar com as estudantes trabalhadoras de um curso noturno algo para além da sala de aula, né? de uma passagem pela universidade, por exemplo, que contemple a inserção das estudantes em pesquisa e extensão, né? Então, quando a companheira traz aqui essa pergunta, né? Ao tentar sair da lógica do ensino bancário, temos as dificuldades de participação, porque a própria forma como a gente está na universidade, como a classe trabalhadora está na universidade, né? É um elemento também de limitador, né? A vivenciar a universidade na sua totalidade, né? Articulando o ensino, a sala de aula, e aí uma sala de aula que promova essa perspectiva desse aprendizado, né? de um estar na sala de aula, dentro da sala de aula, como sujeita dessa formação também, né? Mas a universidade não é só a sala de aula, estrito sensu. A universidade é o mundo que envolve pesquisa, que envolve a gente também provocar nas estudantes essas indagações, né, que são necessárias para a pesquisa, né, essa indagação sobre o mundo, esses questionamentos sobre o mundo que movem as pesquisas, né, esse sentimento de que algo precisa ser descoberto na realidade, é o que move as pesquisas na área das ciências sociais e humanas, né? Essa desnaturalização da realidade, e a extensão, né? Que é também esse movimento importante da universidade se relacionar com a comunidade externa, se relacionar com os movimentos sociais, sair para ir ao encontro dos movimentos sociais, trazer os movimentos sociais para dentro da universidade e, nesse trânsito, levar as estudantes e os estudantes. Então, esse é um desafio também, né, que eu coloco aí para os cursos, mas que eu penso que as estudantes e os estudantes também precisam trazer ideias para isso, porque isso também faz parte desse estar como sujeito, como sujeitas nesse ensino, nessa formação, nessa formação, né? Trazer alguns elementos importantes, ou seja, o que dá para fazer, né? Em termos de saída, em termos de trazer movimentos sociais para dentro da sala de aula, ir ao encontro, né, desses movimentos sociais, o que dá para fazer, o que dá para fazer nesse período que se tem dentro da universidade. Então, eu diria que essa questão, ela existe, né? Temos as dificuldades de participação das estudantes, mas a gente também pode encontrar formas, né, estratégias de propiciar isso para as estudantes, mas também as estudantes trazendo ideias sobre isso. Acho que é importante também que os estudantes também se organizem e tragam também propostas de como é que isso pode se dar na prática, né? Sair dessa perspectiva de um ensino que é só, né, de conteudista, né? Alguém me joga conteúdo, porque isso é que é a perspectiva bancária, né, por Freire, né? Essa ideia de que eu estou lá como uma consumidora de conteúdos que alguém está jogando em mim, né? E que eu vou lá e eu consumo esses conteúdos, e é com isso que eu vou, então, ter a minha formação. Mas a formação, numa perspectiva ampla, é muito mais do que isso, né? Então, a outra questão foi sobre
os atendimentos. Aí a Adriana, né, se não me engano, que é a Adriana de Oliveira aqui, que pergunta sobre a autodeclaração, é isso? Aí eu agora vou precisar da ajuda aqui da Edivânia, porque eu anotei aqui, mas não estou com muita certeza, que eu fui olhar aqui, mas acho que é da Adriana, né, que pergunta sobre a autodeclaração. Ok, então é isso mesmo. Então, em saúde, a declaração do dado cor ou raça, ela é algo já deliberado por uma portaria de 2017. Então, por essa portaria, todos os estabelecimentos de saúde no Brasil precisam fazer a coleta qualificada do dado cor ou raça. Né? E o que é a coleta qualificada? É a coleta com base, primeiro, nas especificações do IBGE, né? Na caracterização do IBGE, para que a gente tenha uma padronização. Então, é usar justamente as 5 escolhas, né? 5 formas de identificação, né? Previstas pelo IBGE, pelo censo, enfim, pelos órgãos oficiais, né? Que é cor ou raça, branca, preta, parda, amarela ou indígena, né? Então, isso é o primeiro. A coleta qualificada, ela precisa, né, ter isso como... E a segunda parte dessa coleta qualificada é justamente a autodeclaração, ou seja, perguntar à profissional ou profissional que faz essa coleta, independente de qual for a sua formação, essa profissional precisa fazer a pergunta à pessoa, qual a sua cor ou raça, e esse profissional ou a profissional precisa ter sido capacitada, né, para responder o porquê daquela pergunta. Então, não é só uma pergunta que está lá, né, porque a pessoa fala, por que você está me perguntando isso? E esses profissionais precisam ter aí uma capacitação prévia, não só, obviamente, desse dado, mas de todos os dados da ficha. Né? As profissionais precisam saber por que elas estão perguntando aquilo ali, para que servem aquelas perguntas, e o dado cor ou raça, por ser um dado que é negligenciado sistematicamente, né, mais ainda, a gente precisa fazer toda uma discussão, né, sobre a sociedade brasileira, sobre o escravismo, sobre o colonialismo, para que as pessoas entendam, né, a existência do racismo, a necessidade de que o dado cor ou raça seja um dado, né, coletado qualitativamente, ou seja, válido para as pesquisas epidemiológicas, né, porque a gente só tem aí os sistemas de saúde com seus dados, né, desagregados por cor ou raça, porque esses dados são coletados nas unidades de saúde. Né? Então, né, eu vou até além, né? Na verdade, Adriana, não se trata da minha opinião, né? Se trata de uma necessidade, né, social. Né? Eu tenho dito que nós, assistentes sociais, precisamos encarar a coleta do dado cor ou raça do ponto de vista do direito social. Né? A população brasileira tem o direito a ser perguntada e a responder, se quiser, em autodeclaração, qual é o seu pertencimento de cor ou raça. Então, eu tenho falado nisso como um direito dessa população. Se nós não fazemos por qualquer motivo, eu entendo que nós estamos negando a essa população um direito. Nós estamos justamente, né, retirando um direito dessa população que nós estamos o tempo todo dizendo que estamos defendendo. Né? Então, no caso do serviço social, eu penso que a gente precisa encarar a coleta do dado cor ou raça qualificadamente como um direito da população. Né? E, né, de forma geral, a gente tem aí a importância do dado para que a gente possa fazer aí as pesquisas epidemiológicas, possamos justamente, né, municiar a gestão pública em relação ao desenho, né, ao melhor desenho das políticas públicas. Então, a gente tem também essa questão aí sobre o dado raça-cor em qualquer área. Né? A saúde, eu digo mais porque tem uma portaria específica de 2017 que institui aí a obrigatoriedade dessa coleta qualificada. Né? E aqui, aí a pergunta sobre o serviço social e educação. Né? Então, desde 2019, nós tivemos aí a legislação, né, que coloca assistentes sociais, né, e psicólogas, né, na escola, e com uma legislação, obviamente, com questões, né, já contraditórias. A gente conversava sobre isso, né, antes,
que a lei fala em inclusão de serviços de psicologia e de serviço social nas escolas, né? Então, a legislação ela já nos coloca aí numa situação de embate, né? Porque muitos municípios, muitos estados, né, vão aí se apropriar, né, dessa legislação, né, numa perspectiva aí de precarização, né, contratando assistentes sociais e psicólogas e psicólogos de uma forma, né, extremamente precária, temporária, né? A gente está falando aí da Lei 13.935, né? E tanto o Conselho Federal de Psicologia quanto o Conselho Federal de Serviço Social tem atuado desde então, né, de maneira muito articulada, né, primeiro para trabalhar nos diferentes estados, né, vários aspectos dessa legislação e da necessidade da implementação dessa legislação nos estados e municípios, de modo que não configure, né, condições de precarização para assistentes sociais e psicólogos, e também como um desafio, né, de que atuação de psicologia e serviço social que nós queremos na educação, né? Nós queremos uma atuação que não vá justamente colaborar com a estigmatização das crianças e suas famílias, por exemplo, né? A gente quer atuações que componham nas escolas, né, para a democratização do ensino, para a democratização das relações na escola, né? Então, a gente pensa um dos desafios que é a atuação do serviço social e da psicologia nas escolas, ou seja, trabalhando a escola e a educação numa perspectiva de emancipação, numa perspectiva de democratização das relações, e não numa perspectiva de psicologização ou de estigmatização, né, das crianças e das famílias, porque nós também sabemos que a atuação nas escolas públicas, né, do país vai ser uma atuação junto, né, a famílias, crianças e famílias das classes populares, crianças e famílias negras, né? Então, a gente não pode estar nessas escolas, né, contribuindo, né, colaborando para a continuidade aí de estigmatizações, de preconceitos, né? Então, esse é o nosso desafio, né? São os nossos desafios. Um é a implementação dessa legislação nos estados e municípios, de modo que a gente consiga garantir, né, psicólogas e assistentes sociais nas escolas de forma adequada, né, aos nossos preceitos éticos, aos nossos preceitos também profissionais, né? Isso é uma questão importante que a gente vem incidindo junto aí às câmaras legislativas, né, aos movimentos sociais, mas também incidindo aí nos espaços, né, de vereança, nos espaços aí políticos importantes. E o outro desafio é o desafio da atuação, desse exercício profissional nas escolas, que seja sempre coadunando com os nossos princípios éticos e políticos, tanto da psicologia quanto do serviço social. Então, é isso. Obrigada por esse primeiro bloco de resposta, professora Ana Paula. Nós falamos o nome de uma pessoa, mas acabamos lendo outra questão. Então, agora eu vou colocar a questão mesmo da Georgiana. Sim, fica melhor aqui para eu poder ler. Isso, como nós, assistentes sociais, podemos contribuir de forma mais efetiva com o combate às práticas racistas, além de orientações sobre direitos, diálogos, palestras e denúncias que já fazemos. E aí nós tivemos alguns comentários durante a fala, bastante elogiosos para a apresentação, né? E temos aqui a fala da Tami, que é difícil como mulher negra e profissional lidar com pessoas no âmbito de trabalho que atendam a situações de forma mais ampla, como bullying e não como racista, porque sim, me afeta indiretamente. Aqui a Aliciene fala: parabéns, muito obrigada, sou estudante de serviço social da FAPES e essa aula agregou muito ao curso, parabéns, né? Nos comentários aqui do Benedito Romualdo, que Miranda, a teoria precisa de um elemento material, e esse elemento é a massa. Mas, segundo Marx, 2002, ela só se concretiza num povo na medida em que é a realização das suas necessidades.
Tá? Parabéns, Alexandra. Parabéns pela fala. E aí já a Adriana agradecendo pela resposta muito importante. Então, voltando lá na aqui na já Georgiane, né? Já temos alguns elementos, mas a professora pode continuar. Sim. Aqui agora sim da Georgiane. Desculpe, Georgiane Correia Ribeiro Alves botou aqui, tá aqui a pergunta, né? Então, Georgiane, nós já fazemos, a gente também tem falado muito que a gente precisa ultrapassar um pouco, né? Um pouco não, a gente precisa ultrapassar, mas continuar fazendo, né, o que nós já fazemos, que são palestras, são denúncias contra o racismo, né, os nossos cartazes, as nossas campanhas importantes, e que, né, o conjunto Cefes-Cres, né, tem aí feito de forma magnífica, e a ABEPS também, ou seja, e a Enesco, as nossas instituições, as nossas entidades, quer dizer, né, tem aí feito bastante incidência. Mas a questão é como é que a gente coloca isso para dentro do nosso processo de trabalho. Primeiro né, projeto de intervenção. Né? Eu já começaria daí. O projeto de intervenção, que é aquele projeto que a gente vai construir, né, ao trabalhar numa instituição, e até o projeto mesmo no estágio, né, o projeto de intervenção que as estudantes constroem no estágio, né, eles precisam já trazer o debate racial. Né? Ou seja, a discussão ela tem que começar daí, da forma de organizar o próprio projeto de intervenção. Ou seja, onde é que a questão, né, onde é que o antirracismo vai aparecer? Né? A gente tem que pensar a coleta do dado cor ou raça como um elemento importante, quando vai pensar o perfil da população e o perfil da instituição, né? A gente tem que pensar, por exemplo, a utilização desse perfil, como é que a gente vai trabalhar, ou seja, não é só fazer a coleta do dado, mas como é que nós vamos trabalhar esses dados no cotidiano, o que esses dados nos dizem, e qual a direção do nosso trabalho a partir desses dados. Né? A gente precisa, por exemplo, fazer as relações e articulações entre as violências e o racismo, entre as violências de gênero e o racismo, quem trabalha com violência contra a mulher. Né? A gente precisa, por exemplo, trazer a discussão, né, antirracista como uma pauta, né, para dentro, né, e trazendo isso, como é que isso se materializa no cotidiano das pessoas. Né? Então, a gente vai ter que começar pensando justamente os nossos projetos de intervenção, ou seja, o quanto os nossos projetos de intervenção eles são racializados, eles estão prevendo questões, né, prevendo o trato de questões de gênero e raça. Né? Isso tem que estar planejado. Né? Então, é nesse sentido aí que a gente fala, né, já sobre a questão, mas a gente precisa incorporar isso no miúdo do nosso trabalho, já como algo planejado, por dentro do nosso planejamento, né? Ou como um princípio que vai balizar, né, a construção do nosso projeto de intervenção. Né? Então, já pensar isso e já articular isso, não somente com o trabalho do serviço social, mas em relação à instituição, como é que a gente joga isso para a instituição como uma questão institucional? A gente precisa, então, trabalhar o racismo institucional. Né? Na verdade, quando eu falo do projeto de intervenção e da relação com a instituição, eu estou falando que a gente precisa partir do debate sobre racismo institucional, né, para a construção dos nossos projetos de intervenção, dos nossos diálogos com a instituição, da nossa forma de lidar com os usuários e usuárias nas instituições. Eu acho que é a partir daí que eu vejo essa questão. Né? E teve alguém que falou de bullying, né? Que, veja, bullying é um termo, né, que vem sendo utilizado nas escolas para falar aí dessas, né, dessas perversidades, né, que são perversidades não, usei a palavra que não é a palavra correta. As violências, né? O bullying diz respeito às violências várias que são feitas no âmbito escolar, né? E essas violências elas podem ser violências de gênero, violências raciais, violências em relação à gordofobia, por exemplo, violências de várias. Então, o bullying é né, são essas violências, né, que vão acontecer no ambiente escolar. Mas o racismo, né, ele ultrapassa
essa violência estrita de algo que está ali só numa implicância violenta na escola, né? Porque a gente está falando de uma forma, né, social que estrutura e organiza as relações sociais. Então, o racismo não é bullying, né? Então, o racismo é algo que materializa uma forma, né, ideológica, né, de lidar com um determinado segmento social, que é o segmento negro, o segmento indígena, o segmento quilombola, né? Então, a gente precisa aí fazer, né, essas diferenciações, né? Porque não está tudo no mesmo barco, né? na mesma caçamba, né? É óbvio que a gente precisa que as escolas e os espaços escolares, de uma forma geral, né, eles sejam espaços seguros, né? O bullying ele é isso, são essas violências, a gente está trabalhando com violências, né? O racismo ele extrapola isso, ele também é uma violência, mas ele extrapola isso, até porque, em geral, as crianças e adolescentes que sofrem a violência racial na escola, elas não vão sofrer isso somente na escola, né? Elas vão, né, transitar pelo mundo, né, sofrendo racismo, né? Então, é por isso que essa é uma questão aí para ser discutida aí de uma maneira mais, né, ampla, né? Creio que é isso. Se tem mais alguma coisa, deixei aí de... Aí você me ajuda aí. Tá sem som. A fala da pandemia, né? Tá sem som. Temos uma última pergunta aqui, sim, que é da Bruna Gali, que ela fala como podemos pensar, só para finalizar, se quiser já fechar, é como podemos pensar a perspectiva da educação popular antirracista e a formação profissional do serviço social nesses últimos anos, em que vemos um forte avanço do conservadorismo no país. E aí nós fechamos aqui as inscrições nessa pergunta da Bruna. Na sequência, a Edivânia vem para finalizar. Obrigada. Bacana. Antes de responder a Bruna, eu só vou falar que eu vi aqui a Aliciene Lice, né, faz aqui um comentário um pouquinho antes, né? Ela disse que tem percebido na área da saúde essa falta de direito com a sociedade, com os atendidos. Já ouvi de um trabalhador de saúde que não deveria existir esse questionário de raça-cor. E esse trabalhador da saúde estava até muito mal informado, porque não é um questionário específico, né? É um dado dentro de uma ficha, né, de atendimento, de admissão, né, do usuário da saúde, em que, entre outros elementos que são importantes, né, são determinantes para a gente poder falar sobre a saúde daquele sujeito, né, o dado cor ou raça está ali, né, não é algo à parte, né, ele é uma pergunta que, como outras, né, faz parte aí de um entendimento de que os determinantes, né, para a saúde eles são múltiplos, né? Não se trata justamente de uma perspectiva de saúde como ausência de doença, né? Então, até isso, a gente precisa também que a própria perspectiva ampliada de saúde, que é uma invenção nossa, né, da saúde coletiva no Brasil, né, e que é muito mais avançada do que a própria perspectiva de saúde dos organismos internacionais, né, ela precisa sempre ser reafirmada, ela precisa estar nas nossas formações, né, nas formações em saúde, sempre sendo reafirmada, né, a reforma sanitária, esses preceitos todos. Então, já trazendo aqui a pergunta, né, a pergunta da Bruna, né, como podemos pensar a perspectiva da educação popular e antirracista e a formação profissional nesse momento de forte avanço do conservadorismo? Então, Bruna, mantendo a nossa incidência cotidianamente, porque, como dizia Leon Marx, tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Então, nós temos um sistema único de saúde que foi construído a partir de uma perspectiva progressista de saúde, lá no final dos anos 70, né? Todos aqueles movimentos, todos aqueles, né,
processos que vão aí desaguar na Constituição de 88, né? Mas de 88 para cá, o que a gente vai ter é justamente o acirramento da crise econômica, né? O acirramento dos processos neoliberais, né? Chegando aí ao que autores e autoras colocam atualmente como uma situação de ultra-neoliberalismo, né? E de forte ofensiva conservadora. O que nós temos que fazer, Bruna, é manter cotidianamente a atenção e a reafirmação desses princípios, dessa história, é o tempo todo trazer a história da reforma sanitária, da reforma psiquiátrica, a história, né, das revoluções, a história dos levantes, né, a história dos quilombos, né, a história das manifestações populares no Brasil. Então, é isso, a gente precisa aprender e continuar aprendendo a ensinar o tempo todo. Né? Então, é nessa perspectiva aí que a gente vai ter que se agarrar nos próximos anos, né? Eu penso, né? Então, o conservadorismo vai continuar avançando, né? E nós precisamos continuar mantendo as nossas posições, né? Mantendo esses resgates, ensinando e fazendo com que mais e mais aprendam a ensinar, né? E queiram ser sujeitos que lidam com outros sujeitos, né? E não sujeitos que vão intervir em outros como objeto. Né? Então, reafirmação e adensamento dessa perspectiva. É com isso que a gente vai se apegar aí para os próximos anos. Tá, Bruno? Espero que você esteja aí conosco. Tá? Então, eu quero agradecer muitíssimo aí o espaço, a oportunidade, dizer que eu fiquei muito contente de estar com vocês nessa tarde, agradecer especialmente a organização do curso pelo convite, né? E a professora Edivânia, e mais, né, especificamente a Ariana, que me receberam aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Paula. Acho que a gente, né, consegue aí fechar esse ciclo de reflexão neste momento, né? A gente fecha temporariamente, né? De forma bastante profícua, né? Agradável, né? Porque a gente está aprendendo, recebendo aí de você muitas dicas, né? Muitos questionamentos. Acho muito importante isso, né? E fazendo a gente se questionar, na verdade, deixa eu corrigir aqui. Né? Então, a gente se questionar sobre as nossas práticas, né? Na educação, no serviço social, né? Nossa praxis. Então, Ana Paula, queria registrar aí os nossos cumprimentos e, mais uma vez, os agradecimentos, né? E vou passar para a Ariana, e depois a gente vai fechar com uma pequena manifestação artística. Também gostaria de agradecer a professora Ana Paula, como a professora pode ver aqui no chat, vários elogios, né, para a forma de condução, para a clareza na explicação e para a propriedade sobre o assunto e a potência da aula. Então, agradeço a todos também que participaram aqui no chat. Algumas pessoas colocaram apenas contribuição, outras perguntas, mas isso é da forma mesmo de comunicação. O chat nem sempre é como ao vivo, e isso, o online, ele possibilita alcançar mais pessoas, mas nem sempre é a mesma forma, não é a mesma forma do presencial. Então, pedir desculpa para as pessoas que estão aqui no chat, que às vezes foi uma forma, compreendendo de outra, mas faz parte da comunicação também, né, professora? Muito obrigada. E, para encerrar, nós vamos deixar aqui uma intervenção artística, porque durante todo o curso de formação, nós tivemos intervenções artísticas. Então, nós começamos com elas e vamos finalizar com elas. Muito obrigada, professora Ana Paula. Um bom final de semana também para a professora e para todos aqui presentes. Também vou aqui, né, registrar aí os agradecimentos ao Ramon, né, que nos enviou, então, um vídeo de uma poesia de autoria dele,
tá? Então, nós vamos compartilhar esse vídeo e eu deixo aqui, né, os cumprimentos ao Ramon Mocambo. Ele é estudante no curso de Serviço Social, né? Ele está cursando no terceiro ano, né? O 7º período, tá? E ele também é rapper, poeta, educador social, e ele tem feito um trabalho muito interessante, inclusive compartilhado conosco em sala de aula, né, junto às instituições onde ele está desenvolvendo o trabalho de educador social, inclusive com adolescentes, na construção de instrumentos musicais e sempre na perspectiva antirracista, né, trabalhando a história do país, né, ou seja, a ancestralidade, a cultura, para que os adolescentes com os quais ele está trabalhando possa ter uma conexão, né, com a formação aí sócio-histórica e que a sua história pessoal de vida. Né? Então, a gente agradece muito e parabeniza ao Ramon Mocambo, tá? E também gostaríamos de dizer que esse vídeo é de uma poesia, né, da autoria dele, que se chama A Rebelião da Oralidade Brasileira. Tá? E nesse pequeno vídeo que ele gravou, né, ele utiliza uma trilha sonora, tá? Então ele está usando a trilha Sêmen de Mestre Ambrósio, tá? Acho que é importante registrar aí os créditos. Então, mais uma vez, gente, muito obrigada, e a gente fica então agora com a poesia do Ramon, tá? Valeu, gente, um abraço. Logo os certificados chegarão no e-mail. Eu esqueci de falar isso, algumas pessoas tinham mandado mensagem. Tá? Por favor, os certificados, eles vão ficar disponíveis na própria página da Unesp, tá? Então, é só vocês acessarem ali a inscrição de vocês. Era só isso. Obrigada, desculpa. Depois a gente manda no e-mail também. Bora tomar uma xícara de poema? Bom, hoje eu vou contar uma história que tá na boca do povo brasileiro. É uma história que tá nas feiras, que tá nas quebradas, que tá nas periferias, que tá nos rincões, nos sertões desse nosso Brasil tão plural. É a história da rebelião da oralidade. E essa história começa assim. A gramática virou com tudo na rua do bar e enquadrou uma roda de palavras. E logo averigou cada uma delas para saber se tinham passagem pelo papel. Durante a abordagem foram encontradas 25 gramas de dialeto. Outra portava uma gíria calibre 38 que, segundo a mesma, seria utilizada em um desenrolo. A terceira, na cara de pau, carregava um maço de chavecos bolados, alegando ser para fins recreativos. A gramática, sem dó nem perdão, conduziu todo mundo ao 13º dicionário, onde o Dr. Aurélio prendeu todas em flagrante, em uma página qualquer sem direito à fiança. Sem ter bem para onde correr, foram se juntando em frases pequenas e arquitetando fugas. O pavilhão dos troncos linguísticos deu salve geral, convocou a ala da gíria para uma rebelião e a turma da língua iorubá chamou os irmãos do Banto, que uniram forças com o setor tupi-guarani, e mais a turma toda que já estava à beira de uma reviravolta. Tacaram fogo no colchão da inércia e exigiram o direito a banho de sol, regionalidade, visita íntima e compreensão. As palavras revoltas ergueram foices, ergueram cartazes, pedindo o fim da invasão da tropa da gramática. Feito o motim, avançaram todas sem dó nem medo. Os guardinhas do pronome foram os primeiros a serem derrubados. Em seguida veio a tropa de choque do 15º Batalhão da Palavra Pomposa do Direito, que também não resistiu ao levante. O último obstáculo para elas era um grupo de 5 grandes soldados, os temidos morfema, vocábulo, sintagma, oração e período. Após uma dura negociação, os 5 soldados se renderam e seguiram todos em um cortejo cantando maracatus de todas as nações, construíram um porta-estandarte colorido e seguiram batendo os pés e fazendo um festejo multiétnico naquele centro de detenção. O destino do cortejo era a sala do impenetrável Dr. Latim. Sem obstáculos no caminho, o cortejo chegou até o Dr. Latim, que, sem saber direito o que estava acontecendo, ficou mudo.
E aquela trupe de palavras rebeldes, juntas, uma a uma, organizaram uma roda de versos, estrofes, formaram repentes, letras de rap, forró, brega, poesia marginal, canto de jongo, loa, cantiga de chegança, congada e todas as outras expressões que, sem hesitar, engoliram o latim, empreenderam a fuga do papel e hoje estão a salvas na boca das quebradas que mantêm as suas raízes fortes e nutridas. Não sei o que fazer nessa situação. Se assim me profundo eu não vou